Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar de outros dois sentidos, que é o olfato e a gustação. Então, nós vamos falar como que ocorre, como que os sinais chegam lá no nosso sistema nervoso. Tanto o olfato quanto a gustação fazem parte dos quimiorreceptores. A quimiorrecepção, ela é muito antiga, tá? Então, nós sabemos aí, por exemplo, que as bactérias utilizam a quimiorrecepção para poder observar o meio externo dela. E nós temos diversos animais que têm um olfato extremamente aguçado, né? Por exemplo, o urso polar, que eu coloquei aqui como exemplo, né? O olfato dele é muito mais aguçado que o nosso, ele consegue sentir o cheiro da comida quilômetros e quilômetros de distância. E nós também temos, né, o olfato bom, mas não, claro, igual ao dele. E isso faz parte da característica evolutiva, né? O urso, ele precisa ter um olfato extremamente aguçado para poder caçar. Nós temos o olfato, alguns têm o olfato um pouco mais aguçado que outros, depende muito de cada pessoa. Eu queria, né, se a gente pudesse fazer essa aula prática presencial, eu ia levar para vocês para a gente fazer um teste de olfato. Eu ia levar alguns potinhos para ver quem tem o olfato mais aguçado na sala. Mas como agora não é possível, quem sabe quando a gente voltar nós fazemos uma análise, é claro, quando estiver bem seguro para fazer uma análise dessa, né? Porque atualmente não tem como a gente realizar essa análise. Mas saibam que cada pessoa tem um olfato diferenciado. Por exemplo, né, eu sou uma pessoa que não gosta de café, não sei se eu já falei isso para vocês, eu não gosto muito nem do cheiro do café. E eu sei que tem pessoas que adoram café. Né? Então, é a diferença de cada pessoa também. Tem pessoas que amam acordar com cheiro de café. Eu já não gosto. Então, isso muda de pessoa para pessoa. E também o olfato está muito ligado à parte sentimental, né? Eu falei isso para vocês a aula passada. Quando a gente sente um aroma que nós gostamos, nós vamos ter uma lembrança boa, né? Quem que não lembra do cheiro da mãe, né? Eu tenho sempre brinco que eu lembro do cheiro da minha mãe, eu gosto de sentir o cheiro dela. Então a gente tem um olfato muito emocional, tá? E a gustação, ela é bem interessante também, e eu vou falar um pouquinho para vocês. Nossa, já estou me estendendo aqui na minha introdução. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses receptores. Então, vamos ver como funciona aí a via olfativa. Então, nós temos aqui no nosso epitélio olfatório a presença de dendritos. Eles vão ser responsáveis por captar o cheiro. Eu já vou falar sobre isso, tá? Antes disso, eu vou mostrar como que chega esse cheiro até o nosso sistema nervoso central. Então, né, esse sinal vai ser enviado pelos neurônios até o nervo craniano ou nervo craniano 1 ou nervo olfativo, tá? É o mesmo nome, são sinônimos. Esse nervo olfativo, por sua vez, vai enviar o sinal até o nosso bulbo olfatório. O bulbo olfatório, através do trato olfatório, envia sinal para o córtex olfativo e esse córtex olfativo vai enviar o sinal para o córtex cerebral ou para o sistema límbico. E acredita-se, então, que esse sinal enviado para o sistema límbico é o que está relacionado a sentimento, tá? Então, a lembrança é por causa desse sistema límbico que nós temos um sentimento quando sentimos o cheiro de algumas substâncias ou o perfume da mãe, por exemplo. Então, se nós olharmos aqui, ó, o epitélio olfativo, né, vai estar a presença dos neurônios e o neurônio vai enviar então um sinal aqui, ó, para o neurônio do bulbo olfativo. Aqui então nós temos os neurônios sensoriais secundários. Você está vendo que um neurônio muitas vezes faz ligação com 3, 4 outros neurônios primários?
Então, isso é uma característica, tá? E vai auxiliar na identificação do cheiro. Então, nós vamos ter como exemplo, né, sempre pensar assim. Primeiro, neurônio primário, que são neurônios sensoriais olfativos. Eles vão passar aqui, ó, por dentro do osso, esses neurônios, e vão enviar sinal até o bulbo olfativo, que vai enviar sinal através dos neurônios secundários para o nosso sistema olfatório, né, para o bulbo olfatório. Como eu mostrei para vocês no slide anterior, lá no epitélio, na nossa nariz, né, no epitélio olfatório, nós vamos ter os dendritos. Esses dendritos, eles contêm cílios olfatórios e esses cílios contêm receptores olfativos. Esses receptores, eles vão ser responsáveis por reconhecer o odor. Então, cada receptor vai ser responsável por um tipo de molécula, digamos assim. Então, a molécula, inicialmente, ela se dissolve no muco do nosso nariz e depois se liga a essa proteína receptora olfatória no cílio olfatório. Cada proteína receptora olfatória é sensível a uma faixa limitada de substâncias odoríferas. Os receptores para essas substâncias odoríferas são receptores de membrana acoplados à proteína G, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem. Então, a partir do momento que nós recebemos o cheiro, né, essa molécula vai se ligar a esse receptor de membrana acoplado à proteína G. Nós chamamos o principal, né, chamamos esses receptores do nariz de G-olf, G olfatório. Esse receptor, então, ele vai estimular o AMP cíclico. Quando o AMP cíclico aumenta dentro da célula, né, dentro do nosso neurônio, ele vai fazer com que ocorra a abertura de canais dependentes de AMP cíclico. Esses canais se abrem, né, vão ser sinalizados, vão abrir o canal, vai ocorrer despolarização celular, potencial de ação e vai então enviar o sinal para o bulbo olfatório. Uma coisa muito interessante, que eu digo assim, muito interessante mesmo, os pesquisadores estão cada dia mais pesquisando sobre isso, é que esses nossos neurônios aqui, olfativos ou olfatórios, eles são substituídos a cada 2 meses. Tá? Então, a cada 2 meses nós vamos ter um novo neurônio, porque o desgaste, né, é muito grande e nós precisamos ter essa via bem desenvolvida. Então, eles são sintetizados, são produzidos por essa célula basal aqui, ó, que tem células-tronco e são, então, responsáveis por sintetizar novos neurônios olfativos. Então, isso é muito interessante, né? A maioria dos nossos neurônios, eles não são substituídos, nós sabemos disso, mas aqui ele substitui. Outra coisa interessante, ele vai produzir o neurônio e esse neurônio ele vai fazer o caminho até o bulbo olfatório, sozinho. Não tem nada guiando, digamos assim. Na verdade, não é que não tem nada guiando, a gente não sabe como esse neurônio que foi produzido consegue ser encaminhado, né, consegue chegar até o bulbo olfatório. Não se sabe ainda e muitas pesquisas estão sendo realizadas em relação a isso. Então, como que nós conseguimos distinguir os odores? Primeiramente, cada neurônio olfatório contém um único receptor olfativo. Esse receptor ele vai ter uma faixa limitada para moléculas odoríferas. Mesmo assim, vocês pensem que ele vai conseguir observar e sentir o cheiro de diversas moléculas diferentes. Então, isso aí já começa a limitar o nosso cheiro.
mas, né, começa a limitar o tipo de cheiro que vai chegar, né, no nosso sistema nervoso central. Depois que nós sentimos o cheiro, ele vai ser enviado até o bulbo olfatório. Vocês viram lá que eu mostrei que ele vai ser enviado por neurônios, né, para neurônios secundários do bulbo olfatório. Quando nós temos o envio para esses neurônios eles também conseguem modificar as informações antes de enviar a informação para o córtex olfatório. Então, ele pode ajudar a selecionar um pouco aí melhor o cheiro que vai ser enviado, que nós vamos perceber. E quando essa informação chega lá no cérebro, né, nós vamos poder observar diferentes odores devido à combinação de diferentes neurônios secundários que são provenientes do bulbo olfatório. E isso ajuda, então, nós a discriminar o odor que está chegando e do que é esse odor. E agora nós vamos falar da gustação, que também é essencial, né, para a nossa sobrevivência. A gustação é uma combinação de sabor. Sabor azedo ou ácido, né? Sabor salgado, sabor amargo, doce e também o sabor umami, tá? Esse sabor umami, eu vou falar para vocês, mas ele é associado ao aminoácido glutamato e também alguns nucleotídeos. Então, ele é um sabor diferenciado e extremamente importante. Muitas vezes a gente não fala muito sobre ele, mas ele é bem importante, tanto que algumas pessoas, durante a produção de seus produtos, colocam, né, aminoácidos do grupo glutamato para poder melhorar o sabor da comida. Então, o sabor ácido ou azedo, ele está relacionado com o hidrogênio presente no alimento. O sabor salgado com o sódio, tá? O sabor amargo, doce e umami, ele está relacionado com moléculas orgânicas em geral, tá? O sabor amargo, ele é um gosto que nós sentimos tentando avisar o organismo que pode ser proveniente de uma substância tóxica. Por isso, o sabor amargo ele não é tão bem visto por nós humanos, né? Nós tentamos evitar algumas comidas com esse sabor porque é característica de substância tóxica. O sabor doce, ele está envolvido com alimentos nutritivos, assim como o sabor umami. Lembrando que o umami também está ligado aí ao aminoácido do tipo glutamato e alguns nucleotídeos. E como que nós sentimos o sabor? Então, na nossa língua, né, nós temos esses botões gustatórios. Esses botões estão em toda a região da língua, tá, pessoal? Esse negócio de, a ponta sente o sabor doce, o lado sabor amargo, o meio sabor salgado, isso não é real, tá? Nós vamos ter esse botão gustatório em toda a boca e esse botão ele vai ter células responsáveis pelo doce, pelo umami, pelo salgado, pelo azedo, né? Então, nós temos todos os sabores nesses botões gustatórios e ele vai estar em diferentes regiões aí na nossa língua e também no palato, ele pode ter em outras regiões da boca. Claro que a maior concentração vai ser na nossa língua. Pessoal, como as células descobrem o sabor, ainda eu vou falar para vocês que falta estudos sobre isso, tá? Em relação ao doce, ao amargo e umami, nós temos mais ou menos um estudo bem feito. Agora, o ácido e o salgado, nós precisamos estudar mais um pouco, digamos assim. Por quê? Porque nós utilizamos muito animal para fazer esses testes e descobrir como funciona, né?
E os roedores, que são os mais utilizados, a gustação deles é bem diferente da do ser humano. Então, nós não conseguimos chegar ainda a um resultado extremamente certo. Então, eu vou falar o que nós sabemos hoje, mas isso pode mudar daqui a algum tempo, tá bom? Então, vamos começar falando do doce, do amargo e do umami. Quando nós temos a ligação, né, dessas moléculas no receptor GPCR, que dependendo do sabor vai interagir com o T1R2, se for doce, com o T1R1, se for umami, ou com o T2R, se for amargo. Então, esse receptor é um receptor acoplado à membrana. Então, nós temos a ligação da molécula e a molécula vai fazer com que ocorra uma modificação na célula. Essa modificação vai fazer com que tenhamos uma transdução de sinal. A transdução de sinal vai modificar inteira a nossa célula, vai fazer uma modificação de polarização e abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem. O cálcio entra na célula e vai, então, estimular a liberação de ATP. Nós também temos vesículas de cálcio dentro dessas células que também, quando ocorre essa transdução de membrana, libera o cálcio dessa vesícula. E ele vai, então, liberar o ATP. Mas assim, pessoal, aqui nós temos uma junção entre a célula e o nosso neurônio gustatório primário, tá? Então, esse ATP, ele entra diretamente dentro aqui do nosso neurônio gustatório primário e o sinal é enviado de flash para o sistema nervoso central, tá? O ácido, nós acreditamos que funcione da seguinte maneira. Quando nós temos o hidrogênio presente, né, no alimento, esse hidrogênio ele vai passar por canal de hidrogênio. Vai aumentar a quantidade de hidrogênio dentro da célula, vai abrir os canais dependentes de cálcio. O cálcio, então, entra na célula e vai liberar as vesículas contendo neurotransmissores. Esse neurotransmissor, então, vai se atuar, né, no neurônio gustatório primário, que vai enviar um sinal, então, para o tálamo, né, que a gustação passa para o tálamo e, então, nós vamos sentir o gosto ácido, digamos assim. O que nós acreditamos? Que o sódio atue dessa forma também. Ele passe por canais de sódio, modifica aqui a concentração de sódio dentro da célula, abertura de canal de cálcio e liberação de neurotransmissor. Mas como eu falei para vocês, isso pode mudar daqui a algum tempo, não fiquem chateados com a prof se nós descobrirmos outra coisa, tá bom? Pessoal, ó, hoje tentei fazer um vídeo rápido de novo, mas espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana, um beijão para vocês. Estou com saudades. E agora parem um pouquinho aí, né, e vão comer um docinho. Eu devo ter deixado vocês com um pouquinho de vontade de comer um doce, né? Tchau, tchau, um abraço.